Contrato de boi gordo futuro negociado na Bolsa de Valores. Quando você compra ou vende boi na bolsa, o que de fato você está negociando? Vamos falar desse boi de papel? Como é que é o contrato? Qual a padronização? Que boi que é esse? Ah, Rodrigo, eu já vi aqui as características do boi que é negociado na bolsa é bem diferente do animal que eu tenho lá na fazenda. Não serve para mim não. Serve sim. E serve justamente porque tem esse padrão. É justamente porque tem esse padrão que é diferente do boi que você tem na sua fazenda que você pode negociar ele para você. Vamos entender? Fazendeiro, planilheiro, pô não. Tá entendendo tudo de mercado de boi? Eu sei que você está vendo os vídeos, então a gente está na mesma página. E se você não viu, olha aqui nos primeiros comentários, já vai lá, já assiste os outros vídeos da série. E eventualmente pode assistir só aquele vídeo que fala da dúvida que você tem. Vamos falar de padronização e eu já começo. O boi negociado na bolsa é diferente do animal que você tem na sua fazenda. E é justamente por isso que você pode negociar ele. Como assim? Antes de mais nada, vamos entender o que é o contrato de boi gordo negociado na B3. Quando você compra e vende esse contrato, o que você está negociando? São bovinos machos com 16 arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade máxima de 42 meses. Antigamente, quando era BMF, que era Bolsa de Mercadorias e Futuro, tinha até liquidação física na bolsa, essas características eram bem mais detalhadas. Eu lembro de que tinha macho de carcaça convexa, esviscerado, sangrado, blá blá blá, tinha um monte mais de detalhe. Hoje, a gente fica só com essas características. Ih, Rodrigo, já moiou para mim, o boi que eu mando pro abate normalmente tem 17 arroba de peso para lá. Calma aí, ansiedade. Acompanha até o final aí que você vai entender. Cada contrato que você negocia é o equivalente a você negociar 330 arrobas. Mas de onde vem esse número de 330? E aí eu que te pergunto, quantos animais ou quantas arrobas cabiam no caminhão truque antigamente? Então essa era mais ou menos a base. Essa quantidade de 330 arrobas era mais ou menos o que cabia no caminhão de boi gordo antigamente. E você pode negociar de um em um contrato, ou seja, 330 em 330. Então pode ser 330 arrobas, ou 660 arrobas, ou 990 arrobas e assim sucessivamente. Então já presta atenção, você não negocia a quantidade de animais na bolsa, você negocia a quantidade de arrobas, e aí você precisa fazer essa conversão. Fazendo uma continha rápida aqui, tá? Você tem 50 animais, cada animal tem 17 arrobas, então você tem um total de arrobas de 17 vezes 50, 850 arrobas. O padrão do contrato, como a gente acabou de ver, são 330 arrobas. Logo, essas 850 arrobas que você tem correspondem a 2,6 contratos. Você pode operar ou 2 contratos ou 3 contratos. Mas qual a quantidade ideal? Qual a quantidade que eu vou escolher? Isso depende de uma outra estratégia que é assunto para outro vídeo. O vencimento todos os meses no último dia útil, mas isso eu já tinha falado em outros vídeos, assim como a liquidação, que é exclusivamente financeira. Se você não sabe do que eu estou falando, procura aqui embaixo, a gente tem vídeos específicos para cada um desses dois assuntos. Então a gente já sabe o que está sendo negociado, isso é a padronização. E por que ela é tão importante? Imagina só, você tem bois de 17 arrobas Nelore, e aí você faz um negócio com o João para entregar esses bois daqui a 3 meses para ele. Se no meio do caminho você desistir, não puder entregar, acontecer qualquer coisa, você vai ter que achar o João e negociar com ele a desistência do negócio. A única pessoa que pode resolver o seu problema é o próprio João com quem você negociou. E se ele não quiser? Aí deu ruim, você está com uma puta dor de cabeça para resolver. Você até pode ir atrás do José e comprar os animais para conseguir entregar para o João. Mas às vezes esse José não tem os mesmos animais, no mesmo peso, etc. Enfim, a dificuldade é muito maior. A padronização dos contratos da bolsa resolve esse problema. Todo mundo lá está negociando a mesma coisa. 330 arrobas de bois machos com 16 arrobas de carcaça com idade máxima de 42 meses. É tipo uma nota de R$10. Existe diferença entre uma nota de R$10 que você usou para comprar alguma coisa numa loja e uma outra nota de R$10 que você recebeu de troco na compra que você fez em alguma outra loja? Não, a não ser que a nossa seja falsa, as duas notas são intercambiáveis, ou seja, elas têm o mesmo valor, elas representam a mesma coisa. Assim acontece com um contrato de boi no mercado futuro na Bolsa de Valores. É isso que permite, por exemplo, você entrar e sair da bolsa a qualquer momento. Você inicia uma operação de hedge,
mas decide encerrar ela antes do vencimento. Por quê? Porque todo mundo que está negociando ali na bolsa está negociando a mesma coisa. Se eu vendi um contrato para o João, eu não preciso achar o João para recomprar aquele contrato. É tipo a nota de R$10. Eu vendi para o João, eu posso comprar do José. Fiz uma venda, fiz uma compra, desde que seja o mesmo contrato com o mesmo vencimento, eu estou zerado. Na verdade, quando você negocia na B3, quando você negocia na bolsa, por mais que tenha outra pessoa do outro lado, você está negociando com a bolsa, tá? E essa pessoa também está negociando com a bolsa. Então a contraparte central é a B3. Isso facilita toda essa operação. Rodrigo, eu até entendi essa parada de padronização. Facilita. Dá a possibilidade da gente entrar e sair a hora que quiser. Mas uma coisa é certa, eu ainda tenho Angus de 18 arrobas. Ou eu ainda tenho uma fêmea de 13 arrobas. E até a última vez que eu fui conferir, uma fêmea de 13 arrobas era bastante diferente de um macho de 16 arroba que o contrato da bolsa representa. Sim, é verdade e você tem toda a razão. Mas agora é que é o pulo do gato. E é tão pulo do gato que vai ter um vídeo específico falando só sobre esse pulo do gato. Presta atenção nisso que eu vou falar, porque parece muito bobo, mas faz toda a diferença. Apesar de serem dois animais diferentes, o seu boi de 18 arrobas, 17 arrobas e o boi lá negociado na bolsa de 16 arrobas, quando o preço de um subir, o outro também vai subir, concorda? Ou seja, quando a arroba do boi gordo sobe, a arroba do boi gordo sobe. Não interessa se aquela arroba veio de um animal de 15, 16, 17 arrobas. O contrato é uma referência. E apesar do seu animal ser diferente daquilo que o contrato representa, ele te atende muito bem. E antes de descer o pau nas críticas no comentário, presta atenção nisso que eu vou falar. Essa diferença, eu sei que ela existe, mas ela pode ser pequena. Vamos entender. Se o seu boi tem 16 ou 17 arrobas, a diferença ela é muito pequena ou ela nem vai existir lá no preço do frigorífico. Agora, se você já está mandando um boi gordo de 14 arrobas por frigorífico abater, pode ser que essa diferença seja maior. O preço que ele vai pagar já é um pouquinho mais diferente. Eu mesmo, aqui na minha propriedade, acabei de mandar 18 novilhas para o abate. Tá? Na média, elas estavam com 13 arrobas lá no frigorífico. Só que tiveram as duas que estavam bem abaixo, estava 12 ponto pouquinho. Eu já recebi um preço menor. Tiveram as 4 que bateram 14 ponto alguma coisa. Nessas aí eu já recebi uma bonificação. Se o seu animal tiver uma qualidade diferenciada, esse prêmio, essa diferença pode ser ainda maior. Mas via de regra, se a arroba do boi gordo subir, os outros preços também vão subir. Essa diferença entre um e outro, tanto maior, vai ser quanto mais diferente o animal for. Essa diferença é esse prêmio que eu estou falando. Se o seu boi está em São Paulo ou está em Goiás, também vai ter uma diferença de preço, porque o boi de São Paulo é diferente do boi de Goiás. Essa diferença de preço de uma região para outra, ela é bem conhecida. A gente fala em diferencial de base ou custo de base. Mas o ponto principal aqui é que o contrato negociado na bolsa, por ser uma referência, passa a ser uma régua para a gente medir o efeito na nossa operação. Significa que, se o boi gordo da bolsa subiu, que é o boi gordo de São Paulo, muito provavelmente o boi gordo em outras praças vão subir. E animais para abate, por exemplo, fêmea, que também vai para o abate, também vai subir. É a mesma variação na mesma hora, na mesma magnitude? Não, eu já falei isso em outros vídeos, é claro que não. Mas tem como sim, a partir da variação de um, a gente estimar a variação de outro. Pô, Rodrigo, gostei desse negócio de padronização, entendi direitinho e até como é que a gente faz para usar isso aí na nossa operação. Mas vamos falar um pouco mais, me explica melhor de como fazer esses cálculos desse prêmio, desse custo de base? Claro, com certeza. A gente vai fazer exemplo e conta de como calcular o custo de base, o prêmio em relação ao boi gordo e como projetar isso. Mas vai ser num outro vídeo. Como é que faz para assistir esse outro vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha, me ajuda a fazer esse conhecimento chegar em mais pessoas. Podemos dar um check em padronização? O que você entendeu até agora e o que você não entendeu? Deixa o seu comentário aí. Fala bem, fala mal, mas me ajuda a melhorar esse conteúdo que eu faço para vocês. Por esse vídeo é isso.
Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.